Olá! No vídeo de hoje eu vou te provocar uma reflexão sobre identidade, sobre congruência, sobre os teus comportamentos a partir de uma história, como uma metáfora lá do Júlio César, lá da antiguidade. Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em programação neurolinguística. Eu vou te contar uma história muito antiga, lá do Império Romano, lá de 62 a.C., sobre o imperador Júlio César. Ele estava no segundo casamento dele, ele era casado com uma mulher chamada Pompeia Sula, uma mulher extremamente bonita que chamava a atenção de todo mundo ao redor de onde ela passava. E no dia 1º de maio desse ano, ela resolveu fazer uma festa na casa dela, e era uma festa só para mulheres, então estava proibida a entrada de qualquer homem naquela casa. E tinha um ricaço lá romano que era apaixonado pela Pompeia e se disfarçou de mulher para tentar se aproximar dela, entrou escondido, penetra na festa. Obviamente ele foi desmascarado, ele não conseguiu fazer nada, foi expulso, só que isso virou um falatório na cidade. E nisso o César se divorciou da esposa dele, mesmo sem ter nenhuma evidência de qualquer infidelidade ou qualquer coisa que tenha acontecido, e largou a seguinte frase: "A mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A ela não basta ser honesta, ela deve parecer ser honesta também." E mais de 2000 anos se passaram e essa frase continua sendo utilizada, e ela é muito utilizada, e ela se prova verdadeira ainda até hoje. Não basta ser, é preciso parecer ser também. Já teve vídeos aqui que eu falei do rapport, eu falei da primeira impressão que a gente tem, e essas coisas estão intimamente ligadas. Ou seja, não adianta tu ser determinada característica se tu não parece que tu tem essa determinada característica. Por quê? Porque isso gera uma primeira impressão nas pessoas, isso gera uma conexão ou uma falta de conexão com as pessoas e pode perturbar a mensagem que tu está passando. E quando tu faz esse tipo de coisa, tu gera um conflito na cabeça das pessoas. E o inconsciente, ele tende a escolher acreditar mais no que o não verbal está dizendo. E aí, se o teu não verbal joga contra o teu verbal, tu tem um problema nas mãos. E eu estou falando aqui de ser congruente, de falar o que a gente faz, dizer o que a gente diz, de que os nossos gestos, nossos atos, a maneira como a gente se porta, os lugares que a gente frequenta, as pessoas com que a gente se relaciona, enfim, toda a nossa comunicação, e tudo isso é comunicação, esteja alinhado com quem a gente diz ser, ou quem a gente gostaria de ser. Essas duas coisas deveriam andar sincronizadas. Então, assim, eu sou uma pessoa muito honesta, eu cumpro as leis, eu cumpro as normas, eu brigo, inclusive, aí eu ando com um bando de desonestos. Isso é um problema. No mínimo, eu tenho uma mensagem incongruente. Ou eu não sou de fato honesto, e aí eu tolero esses desonestos em volta de mim, né, e isso fica só num discurso, na prática não é. Ou então eu estou num lugar muito errado, eu não deveria estar naquele lugar, eu sou incompatível com esse círculo de pessoas. Alguma das coisas é porque não faz sentido eu ter um discurso de honestidade e viver num ambiente rodeado de pessoas assim que eu não possa mudar, óbvio, que são desonestas. Isso é incompatível, isso não tem como acontecer. Não faz sentido. Imagina que tu vai consultar um médico e aí tu chega, tu tá lá precisando, tu marcou a consulta, tá no consultório, e aí o médico chega de bermuda, de chinelo de dedo, formando um palheiro. Poxa, é uma mensagem no mínimo conflituosa. Eu não me sentiria à vontade com o médico assim. Talvez, se fosse num ambiente assim de praia, um ambiente bem descontraído, e ainda assim o cigarro talvez eu ia ficar bem ressabiado com isso aí, porque um profissional de saúde, né? Ele deveria prezar por manter a integridade com esse tipo de substância. Mas isso é congruência, é o comportamento ser compatível com o que... mas as pessoas podem fazer o que elas quiserem da vida delas, podem se vestir do jeito que elas quiserem, ela pode se comportar do jeito, ela pode frequentar os lugares, tá tudo certo. Só é bom notar que o jeito que elas fazem, o jeito que elas se comunicam, e isso tudo é comunicação, queira ou não, isso está mandando uma mensagem para o mundo, isso vai impactar em quem elas são, ou o jeito que elas são percebidas pelo mundo.
né? E aí vem aquelas questões mas pô, eu faço tudo direitinho, eu não sei o que, eu me especializei e ninguém me leva a sério, ninguém me chama, ninguém... Bom, talvez tu tenha alguma mensagem que tu tá mandando não seja adequada. Talvez seja uma boa ideia tu rever os meios onde tu anda, rever o jeito que tu te relaciona com as pessoas, rever como é que tu te relaciona com aqueles que são, vamos lá, hierarquicamente inferiores a ti. Né? Como é que tu cumprimenta o porteiro dos lugares onde tu entra, o pessoal da limpeza, e isso diz muito de ti também. Né? E isso é um pedacinho da congruência. Daqui um pouco, não, tu não tá nem aí, o teu negócio é ser tubarão mesmo, e azar, dane-se, ok, aí tu também tá sendo congruente. Eu não acho bom, mas, enfim, né, as pessoas têm o direito de ser como elas quiserem. Mas o problema é tu ter um discurso, ter um comportamento diferente. Num geral, as pessoas tendem a ter um peso maior no comportamento. E aí as avaliações, as primeiras impressões, o rapport fica mais determinado por isso. E aí vem uma outra reflexão. Será que a gente está pronto para lidar com pessoas que parecem sem ser? Né, as pessoas, isso é uma interpretação equivocada também da frase do César. Né? Daqui a pouco as pessoas criam um personagem, elas encenam um personagem, mas o interior delas não é daquele jeito. Elas estão só encenando. E aí a gente cria uma coisa muito complicada, né? Porque aquilo ali é uma farsa, aquilo ali não é de verdade. Né? Mas tá ali, e até que tu te dê conta, no médio prazo, eventualmente, né? A gente não consegue mentir o tempo todo para todo mundo. Então, no médio e longo prazo, a verdade vem à tona, né? Os resultados aparecem e as incongruências ficam muito notáveis. Mas até lá já tem um estrago feito, né? A gente está pronto, será, para lidar com isso? E principalmente porque algumas pessoas têm um poder muito grande de persuasão e usam esse poder para convencimento dos outros. E aí acabam convencendo as outras pessoas, enfim, com muita facilidade, e tornam a sua verdade uma verdade universal, mesmo sem ter embasamento. E a gente vê isso acontecendo aí no mundo com relativa frequência. E aí, daqui a um pouco a gente nota que aquela verdade não era bem uma verdade. Aí, 1 ano, 2 anos depois, às vezes menos, às vezes mais, aquilo cai por terra. E aí fica, aquela coisa, é importante a gente lembrar da lição da galinha, né? Que faz aquele escândalo quando põe um ovo, então a gente tem que saber se vender as nossas ideias, vender as nossas características, mas a gente tem que ter isso dentro da gente, né? Não pode ser uma coisa oca, a gente não pode vender algo que não existe, né? E a última reflexão, talvez, a gente está preparado para identificar esse tipo de pessoa, esse tipo de incongruência. Isso aí, algumas pessoas instintivamente acabam ocasionalmente pegando isso, né, se dando conta dessas coisas, mas não tem um método, né, as pessoas, isso é meio que empírico, assim, algumas pessoas desenvolveram essa habilidade, mas a gente, num geral, está preparado, será, para isso? Em especial, aquela turma do RH, do recrutamento, que precisa contratar um talento para um time que está ali, que está precisando, estão prontos para identificar quando realmente essa pessoa é o que diz ser, ou não é, ou ela está fingindo, ela está encenando um personagem, e aí tu vai descobrir só quando o bonde está andando, né, quando a coisa já aconteceu. E em épocas em que esses pensamentos de transparência, né, acabam contrastando com alguns pensamentos de privacidade, porque a gente entrega tudo nos nossos aparelhos, né? Nosso celular sabe a nossa localização, sabe o que a gente gosta, sabe que é a comida que a gente gosta, sabe o que a gente compra, sabe, enfim, tem a gente deu permissão para ele saber todas essas coisas. Né? A gente está super exposto. E aí, será que a mensagem do César não mereceria uma atualização? Será que eu preciso... não adianta só eu ser, eu preciso parecer? Ou será que não adianta só eu parecer, eu preciso ser? Né? Como é que isso aqui se relaciona? Me diz aqui nos comentários o que tu acha disso, o que tu pensa sobre isso. E um grande abraço e até o próximo vídeo.